é artista do corpo, performer, trabalha com arte e educação, dá aula de dança, trabalha com produção cultural, foi representante da cadeira de dança no Conselho Municipal de Políticas Públicas de Atibaia, ministrou aulas de dança contemporânea, enfim, desenvolve atividades artísticas de integração para a família no Voador Brasil e hoje atua como instrutora de dança no núcleo de dança da Estação SESI Cultura de Atibaia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar com você. A gente demorou muito tempo para conversar, por razão das demandas que a gente tem, né, Kel? E hoje, felizmente, a gente está aqui. Queria começar te perguntando como é que a dança começou a fazer parte da sua vida. Certo, bom dia. É uma grande satisfação estar aqui com você. Estamos aí, né, tentando faz um tempo, então estar aqui é uma conquista. A dança começou na minha vida através de projetos sociais, políticas públicas, né? E isso diz muito também sobre um outro papel que eu estou nesse momento, que é como agente territorial de cultura, representando a nossa região Bragantina, né? A região imediata de Bragança Paulista, que comporta 11 cidades. Então, os projetos sociais, né, as políticas públicas, elas são presentes na minha vida desde Desde pequenininho, sempre. assim. Quando eu tinha ali meus 14 anos, eu conheci a UPA, que é a Unicamp de Portas Abertas, né? Pela escola, enfim. E aí eu descobri que tinha um curso de dança. Eu já fazia parte de projetos sociais, já fazia dança, já amava isso. Há alguns anos, eu comecei com 7 anos mais ou menos a dançar em aula, né? Porque na minha vida, minha brincadeira também era dança, assim. E aí eu fui para a Tec de Artes, fiz um curso técnico em dança lá em 2015 a 2016, que é um ano e meio, 3 semestres. E logo depois, no final de 2016, eu consegui entrar na Unicamp e iniciei em 2017. Então foi tudo ligadinho já, Então você tem formação em dança pela Unicamp. pela Unicamp. Você Isso. falou em agente territorial de cultura e é uma coisa nova. O que é ser um agente territorial de cultura? Como é que funciona isso? Certo. Agente territorial de cultura, na verdade, é uma estratégia do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que é um programa do Ministério da Cultura, né, desse novo Ministério da Cultura. E nesse programa busca-se a territorialização das políticas. Então, a gente, como agente territorial de cultura, a gente é uma estratégia para criar essas pontes e chegar a informação nos territórios e sair dos territórios e ir para o MINC. Bem basicamente. Mas o nosso trabalho ele é um pouco complexo, assim, porque a gente está ainda construindo, a gente está passando por formações, né? Então, eu estou fazendo o primeiro curso ainda, que é de introdução às políticas culturais e como a gente, de agente cultural, né? Territorial de cultura. Então, o nosso trabalho é mobilização social, é comunicação social, é a articulação, a sistematização do cenário, né, que a gente está vivendo. Então, todos os meses eu tenho uma carga gigantesca de entender e sistematizar, escrever, relatar o que está se passando por aqui, né? O que Então, a na gente está verdade, não é só vivendo. Atibaia, são 11 cidades da região. Isso, Então, é um trabalho bastante dinâmico e que pretende disseminar a dança nesses territórios. também, também. Mas principalmente, né, sobre as políticas públicas e como as políticas públicas elas podem nos servir, né? Porque muitas pessoas não sabem nem o que é do direito delas, né? O que as políticas públicas podem fazer por elas, assim. Então, esse é um pouco o nosso papel, sabe? Chegar a pessoas que nem reconhecem esse lugar como uma possibilidade de estar, de ocupar, de trazer o seu conhecimento independente de onde que essa pessoa vem, quem ela é, a cor que ela tenha. Então, é um trabalho de informação e de formação, além de uma busca ativa, digamos assim, né? Sim, Descobrir sim. quem são os talentos que estão aqui nesse entorno de Atibaia. Isso, o mapeamento também faz parte do nosso trabalho.
Eu estou buscando uma articulação com a Secretaria da Cultura daqui de Atibaia. Aqui em Atibaia eu estou mais próxima, eu estou conseguindo um pouco mais, as outras cidades está um pouco mais difícil de contato, né? Principalmente depois que mudou a gestão. Aí eu tinha conseguido uma ponte na gestão anterior e ela se desfez. Olha, a Kel, ela trabalha com dança, é professora, é performer também. E no projeto que você tem do Núcleo de Dança, você desenvolve um trabalho em que você diz que é para formar cidadãos conscientes, né? Criar uma consciência. Como é que é isso? A gente que é acadêmico, trabalha com jornalismo, a gente pensa na consciência de uma outra forma. Como é para você na dança formar cidadãos críticos e conscientes? Como que é isso? Né? Né, um exemplo assim muito comum até, mas até eu mexer no celular e como, por exemplo, os jovens, né, adolescentes de hoje em dia já têm uma tendência de estar nessa postura, né? E então a nossa vivência ela molda nosso corpo e os nossos movimentos. E a dança, ela é uma possibilidade de quebrar essas molduras e recriar a nossa própria moldura. Interessante o que você disse dos jovens com celular. Inconscientemente ele deixa de andar de cabeça erguida, né? Então o corpo ele tem também aí uma questão que é importante a gente perceber, né? Sim, sim, importante. E o corpo diz muito. O corpo, nossa memória muscular é uma das memórias mais potentes que a gente tem, né? Muitos, tanto que, tipo, se a gente tem uma lesão, esse trauma nos acompanha por muito tempo, né? Então, é isso, o corpo ele guarda muitas informações, ele nos diz muito sobre como essa pessoa tá, como essa pessoa cresceu, assim, como essa pessoa ela tá em relação a ela mesma e em relação ao mundo, né? E a dança, eu sempre digo que é você escrever com o corpo, né? E através disso você escreve e descreve a sua história, né? Sim, super. E se conecta com outras histórias, né? E acrescenta novas histórias a partir do movimento. E é muito sutil, é muito efêmero o trabalho, né? Porque é uma coisa que acontece só acontecendo. Kel, você em 2023 trabalhou com residência com espirais da dança. As pessoas geralmente ligam, né, a residência à área médica, né? Ah, fulano ele ficou trabalhando um ano em residência. Como é a residência na dança e como é que foi esse espirais da dança? Conta pra gente. Tá. A proposta dessa residência de Espirais da Dança foi duas ocupações. Uma ocupação no Negravisão e uma ocupação no Santa Clara, no Complexo Santa Clara. E essa ocupação, porque assim, as residências elas podem ter formatos variados, principalmente residências artísticas, né? Eu posso trazer informações e agregar ao meu trabalho. Eu posso trabalhar como eu fiz, que foi a partir do contato com a comunidade dentro dessa ocupação, criar esse espetáculo, né? Porque a residência ela tem um objetivo, né? Ela teve um objetivo. Criei um solo que eu fui desenvolvendo esse solo através desse contato, dessa troca em sala de aula com a comunidade. Então foram 20 oficinas nesses dois lugares para a criação desse espetáculo e depois foi apresentado o espetáculo nos dois lugares, né? Então também cada lugar teve as suas provocações dentro da performance e isso é assim foi muito enriquecedor assim para o meu trabalho, para mim e também para mim foi muito significativo e muito caro assim estar ocupando esses lugares, estar em contato com esses lugares, estar lá no Santa Clara e ter as crianças olhando, vendo, se vendo no que eu estava fazendo, porque a gente trabalhou aquilo E de alguma participando. forma. Sim, tava lá. E ao final tem um espetáculo. É assim que funciona. Isso, ao final, geralmente. Ou você pode também elaborar, tipo, reelaborar um trabalho que já existe. Residências artísticas na dança, né, também acontecem assim. É assim, um aprofundamento, um aprimoramento de algum trabalho, né? Seja ele pronto ou a ser desenvolvido. Essa
a ideia de uma residência artística dentro da dança, pelo meu entendimento, né? Mas pode ter vários outros formatos. Eu trouxe 2 exemplos, né? Mas podem ter vários outros formatos. Eu sei que recentemente a Estação SESI promoveu aí um espaço de dança, né? Está promovendo, e é uma oportunidade, né, para as pessoas terem acesso a um projeto cultural que é diferenciado, né? Porque a gente não costuma ter isso no país, digamos assim, algo elitizado, tal. O que significa para você? E como é que a gente fica sabendo disso? Tem que... Pelo Instagram, o nosso Instagram, SESI Cultura Atibaia, a gente sempre está postando lá, e o meu Instagram também, eu sempre estou compartilhando o que está rolando no SESI. Que tudo isso é gratuito. Tudo isso é gratuito para todos os corpos. Você disse que tem evento para o segundo semestre, mas agora, dia 1º de maio, tem um trabalho bacana aí, né? Sim. Que você é agente territorial e já está conseguindo expandir aí esse trabalho. O que vai acontecer dia 1º de maio? Dia 1º de maio a gente tem um feriado, né? Que é dia Do Trabalhador. E aí eu me juntei com o Sarau pelo Poder Popular para realizar um círculo de cultura, como primeira ação de fato materializada como agente territorial de cultura. E nesse círculo, a minha proposta é a gente se reunir, né, fazer uma roda, entender em que pé estamos de entendimento sobre a cultura, sobre políticas públicas, sobre como a cultura está acontecendo aqui, sobre qual que é o trabalho da Secretaria de Cultura, como a gente pode acessar, né, a secretaria, os espaços, as políticas, as leis de incentivo, e abrir assim um espaço para criar pontes de ajuda para os próximos momentos, né? Em breve também a gente já vai estar entrando na segunda rodada da PENAB, da Política Aldir Blanc. Então também já começar a fazer um trabalho de base para a gente ir se preparando, para a gente ocupar esses lugares, para a gente conseguir passar nos editais e levar para outros, né? Outras pessoas sair daqui só das mesmas pessoas, que é uma realidade que a gente tem, né? E aí esse evento, que vai ser um grande evento, na verdade, o Sarau pelo Poder Popular, que está se juntando com o Encontro de Contracultura, que foi um outro evento que a gente promoveu em 2023, ele vai acontecer lá na Reciclagem, lá no Caetetuba, dia 1º a partir das 2 horas da tarde. E aí a programação é vasta, desde esportes de lazer até brinquedo para as crianças, o círculo de cultura, apresentações artísticas, de circo, de rap, batalha de rap. Vai ser muito legal, tá todo mundo convidado. É aberto a todas as idades. Aberto a todas as idades, é só chegar e a qualquer momento. E é isso, também vai rolar um brechó pra gente, para quem tiver, né, nesse interesse. Vai ser um grande evento que a gente está articulando para fazer essa ação, mas não só uma ação de pensamento, de reflexão, mas uma ação de vivência, né, de estar com o outro, de entender as realidades, de estar no meio, né? De estar nos lugares mesmo, de ocupar Sim. os lugares. E chamar outras pessoas para ocupar esses lugares, né? Quantas pessoas do centro colam para reciclagem? Verdade. Gente, acho que é isso. Kel, que maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Felicidades para você. E vamos prestigiar, né? Porque é um trabalho muito importante. A cultura do país reflete quem nós somos, né? Sim, bora lá dia 1º, gente, a partir das 2 da tarde, lá na Reciclagem, na rua, é só chegar. É isso aí. Siga o Correio.